Oi, gente, eu sou a Eliran Creuri e hoje eu vou falar de técnicas de meditação. Bom, primeiramente vamos explicar o que é meditação para vocês que não sabem, nunca tentaram, acham que é difícil. Bom, não é fácil, mas não é impossível. Meditação, o que que é? Você senta num ambiente calmo, num ambiente sozinho de preferência. E aí você senta com a coluna reta, de preferência, porque tem que ser uma posição que você consiga ficar relaxada, mas não totalmente relaxada para não dormir. Porque a gente vai aos poucos, com a respiração, diminuir as batidas do coração, diminuir os batimentos cardíacos. Por isso que tem que ter o cuidado para não dormir. Então, você vai sentar com a coluna ereta, num ambiente calmo, tranquilo, de preferência em silêncio. Para quem está começando, tem que ser bem assim mesmo. E aí, você pode acender um incenso ou não, né? Fica a seu critério. Mas é legal, porque já entra naquele ambiente. Você pode pôr uma música ou não, de preferência uma música sem letra, música instrumental. E aí, o que que você vai fazer? Você vai fechar os olhos, respirar e você vai meditar. Existem dois tipos de meditação. As meditações aliás, existem três tipos. As meditações guiadas, as meditações individuais que servem para visualização, treinos de visualização, e existem as meditações para entrar em contato com o mundo astral. Claro que existe a meditação de regressão, então aí vai, 4. Tá, então existem 4 tipos. A de regressão. Ah, mas aí tem a viagem astral. Tá, 5 tipos. Gente, não tem script, eu tô fazendo sem script. Então tá, 5 tipos, vai. Viagem astral, regressão, meditação para entrar em contato com o mundo astral, visualização e meditação guiada. Pronto, ok. A regressão não deixa de ser uma meditação guiada, né? Mas enfim, pode ou não ser uma meditação. Ah, vocês entenderam. Bom, então, hoje, especificamente nesse vídeo, eu vou falar de meditação para visualização e para entrar em contato com o mundo astral. Essas duas que eu domino, que eu posso falar. Já fiz regressão, já fiz viagem astral, mas assim, não é uma coisa que eu domino, então deixa para mais para frente. Hoje eu vou falar e já fiz meditação guiada também, então eu posso falar dessas. Inclusive tem dois vídeos de meditação guiada aí, um com o Green Man e um com a senhora. Para quem é da Wicca sabe, né, que é a deusa em formato donzela, ela tá aí também. Bom, vamos à meditação. E aí, o que que é isso? Você vai fechar os seus olhos, você vai começar a controlar a sua respiração para diminuir os batimentos cardíacos. E aí você vai, antes disso, claro, você já tem que definir antes de, vou meditar. Então, vou meditar para quê? Então, a meditação ela tem várias funções. Uma das funções pode ser entrar em contato com o mundo astral, pode ser pode ser visualização, trabalho com os elementos. Então, antes de meditar, você tem que ter um propósito para aquele trabalho de meditação. Não é simplesmente chegar, vou meditar, vou fechar os olhos, tá, vou esvaziar minha mente. Ai, tô pensando um monte de coisa, não tá dando certo. Não, então por isso que eu acho que muita gente tem dificuldade, porque acho que, sei lá, tem que ter um propósito, entendeu? Então, antes de meditar, você já tem que saber para que você tá meditando, o que você quer atingir com aquilo. Tudo na vida é assim, né, gente? Então, vamos supor que você queira meditar para entrar em contato com o mundo astral, que é mais comum, né? Eu quero meditar para entrar em contato com a deusa, com o deus, com os elementais, com as fadas, enfim. Então você vai usar a primeira técnica que eu vou ensinar para vocês, que é a técnica do 4x4x4x4. Eu que dei esse nome estranho. 4x4, enfim. Eu aprendi essa técnica
numa sessão de regressão e ela me ajudou bastante a controlar minha respiração, que é o seguinte: você vai respirar por 4 segundos, segurar por 4 segundos, soltar a respiração por 4 segundos, esperar 4 segundos e novamente inspirar por 4 segundos, certo? Então, por isso que é 4 por 4 por 4 por 4. É o 4 vezes, né? Isso você vai fazer por, adivinha quantas vezes? 4 vezes. Você vai fazer isso por 4 vezes, esse processo. Inspira 4, segura 4, solta em 4, espera 4, expira 4, segura em 4, solta em 4, espera 4 e assim por 4 vezes. Bem lentamente, então não é 4 de 1, 2, 3, 4, não, é 4 de 1, 2, 3, 4. 4 segundos inteiros, certo? E aí, depois que você fez 4 vezes isso, você já está apto a entrar em alfa. Porque você já relaxou o seu corpo, já relaxou os batimentos. Então, isso é uma das primeiras coisas que eu faço. Se eu sinto que eu tô muito tensa, primeiro eu inverto. Então, antes de fazer o 4x4, eu começo a tensionar e relaxar os meus músculos. Tensiona uma perna, relaxa. Tensiona a perna, outra perna, relaxa. Músculo por músculo. Se eu tô muito estressada, muito agitada, eu começo fazendo isso, então. Tensiona e relaxa todos os músculos. Daí eu começo a respiração. Porque se você tá num ritmo muito acelerado, você tem que tomar consciência do seu corpo para começar a entrar em alfa. Então, isso é a primeira coisa que eu faço, logo depois a respiração. A próxima técnica que eu vou falar para vocês foi a primeira que eu tentei, que é a do poço das cores, que eu aprendi com a Aileen da Tradição Caminho das Sombras. No vídeo dela que ela posta lá, eu aprendi e foi a primeira que eu tentei. Porque até então eu nunca tinha ouvido falar em entrar em alfa, etc. Isso há 5 anos atrás. Essa foi a primeira técnica que eu aprendi, a do poço das cores. Como ela funciona? Eu vou deixar o link aqui da descrição embaixo, mas basicamente você vai imaginar que você está lentamente caindo em um poço e aí as cores vão da mais colorida, gritante, clara, forte, para mais escura. Então, à medida que você vai caindo no poço lentamente, você vai trocando de cor, o poço vai trocando de cor, tudo vai trocando de cor, da mais clara, mais vibrante para mais escura e mais fria. Essa foi a primeira que eu aprendi. Só que assim, eu não me dei muito bem com essa técnica. Eu não tinha uma ordem certa para ir as cores. E aí eu começava, tipo, dane-se a ordem das cores, vamos fazer, porque eu sou muito assim. Eu não fico racionalizando muito, principalmente na hora de meditar, a gente não tem que ficar racionalizando muito. Então eu ia lá, eu meditava, eu escolhi uma ordem que fazia sentido ali no momento, ia trocando de cor, enfim. E aí eu acabei inventando uma técnica, inventando entre aspas, porque assim, isso é uma coisa muito interessante que eu vou contar pra vocês. Talvez algumas pessoas não acreditem, mas dane-se elas. Enfim, isso que eu vou falar pra vocês agora é um exemplo que justifica o porquê que a gente fala tanto na Wicca que você deve acreditar no seu eu divino. Como assim? Porque a gente tem muita coisa guardada na nossa alma, que já reencarnou tantas vezes, mas a gente não acessa tudo porque está no subconsciente. Mas a gente tem que confiar na experiência da nossa alma, porque tem muita coisa ali que a gente pode até não saber, mas a gente faz e é inconsciente, assim. Aí quando a gente começa a estudar magia, que a gente percebe, nossa, eu fazia isso e não sabia que existia, né? Quem nunca foi criança e conversou com os elementais e lembra disso, e aí depois foi estudar Wicca e viu que, tipo, nossa, sempre fui bruxa, entendeu? Então, certas coisas a gente tem que confiar no nosso eu divino, porque a gente tem muita coisa que a gente lembra e não sabe que lembra. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu comecei a desistir de tentar essa do poço, eu quis fazer uma escada em espiral.
Porque na minha cabeça eu imaginei assim, nossa, eu acho que eu vou fazer uma escada, descendo da escada em espiral, e quando eu chegar lá embaixo, eu abro a porta. Porque pra mim vai ser mais fácil colocar a minha mente nos passos, no barulho do meu pé descendo a escada, nos degraus. Vai ser mais fácil pra mim assim. E aí eu coloquei na minha cabeça quando eu tava meditando que eu ia fazer uma escada em espiral ao invés do poço, e essa escada em espiral ia ter 7 andares na primeira volta, 7 andares na segunda volta e 7 degraus, desculpa. 7 degraus na primeira volta, 7 degraus na segunda volta e 7 degraus na terceira volta da espiral. 7, 7, 14 com mais 7, 21. Eu coloquei na minha cabeça que aquilo era perfeito. Porque é o tempo certinho de eu estar ali relaxada e concentrada naquela escada. Daí, pasmem, eu fui ver, depois de um tempo que eu tava usando essa técnica, eu fui ver um vídeo de meditação pra. Era meditação para viagem astral, sei lá, era uma pessoa ensinando meditação. E nem era de Wicca, era de outra coisa. Eu fui ver um vídeo e aí o cara falava técnica dos 21 degraus. Eu falei, o quê? Não, eu não acredito. Eu não tô acreditando nisso. Eu fiquei assim, gente, como assim? Aí eu fiquei boba, sabe? Assim, tipo, eu falei pra mim assim, gente, eu nunca vi esse vídeo antes. Eu nunca vi esse negócio de 21 degraus em lugar nenhum. Da onde que eu tirei isso? Do seu eu divino, Alina. Não tem outra. Não tem. Não tem o que explicar. Não tem como eu explicar isso. Entendeu? E aconteceu comigo, eu fiquei, nossa, então eu achava que eu tinha inventado uma técnica, e no fim essa técnica já existia, e tinha um nome essa técnica, técnica dos 21 degraus, e eu não sabia. E eu fiquei boba, assim, eu achei super legal. E até hoje eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu acredito que é o nosso eu divino, que eu devo ter sido alguma terapeuta numa vida passada não muito distante, porque esse vídeo era contemporâneo, então eu devo ter sido numa outra vida uma terapeuta, alguma pessoa que sabia de meditação e tinha esse nome na cabeça, tinha essa técnica, eu não sei. Enfim, é muito interessante, gente. Então por isso que eu falo, acreditem no seu eu divino, a gente sabe muito mais do que a gente imagina. Então é isso. Eu comecei a usar essa técnica da escada e eu acho super legal. Outra técnica que eu gosto bastante é a do símbolo. O que é a técnica do símbolo? Quando eu quero fazer uma meditação rápida, eu programei para o meu subconsciente que eu vou entrar em alfa quando eu fizer um símbolo com a mão. Então, eu programei. Essa eu acho que eu vi em algum vídeo também. Então, eu programei para o meu cérebro que toda vez que eu fizer um pentagrama de invocação, eu vou entrar em alfa. Com a mão, assim. Toda vez que eu desenhar no ar um pentagrama de invocação, eu vou entrar em alfa. Essa não é uma das que eu mais uso, mas é uma rápida, para quando eu quero coisas rápidas, assim. Mas eu não uso sempre porque eu acho que é legal ter todo aquele trabalho de respiração primeiro, etc. E que mais? Eu às vezes faço meditação deitada, quando eu tô assim, antes de dormir, ou sei lá. E eu já não tenho esse problema de dormir na meditação, mas antes no começo, quando eu tava praticando, eu tinha problema de dormir, problema de formigamento, assim, eu começava a meditar deitada, me dava um choque na perna esquerda. Eu ficava dando choquinho. E aí eu falei, nossa, não tá dando, eu vou dormir. E aí no outro dia eu tentava de novo, não desisti. Então, a meditação ela é uma prática. Eu medito toda semana hoje em dia e pra mim é tudo de bom. Vamos ver se tem mais alguma prática, alguma coisa pra vocês. Bom, vou falar como eu medito. Eu coloco um CD da Jennifer Van der Harfen, que é a arpista da banda Omnia. E eu posso colocar o nome aí embaixo pra vocês na descrição. Ela tem um CD só de harpa. Eu gosto muito desse CD pra meditar. Pra mim já virou
Vou meditar, já coloco esse CD, eu gosto muito. Claro que eu já meditei com Enya, já meditei com Lorena McKennitt, dá pra fazer também. Eu gosto de meditar com músicas instrumentais. Já meditei com música com letra também, mas não é a mesma coisa. Eu gosto sem letra, porque eu entendo a letra, eu fico prestando atenção na letra. Então, não. Gosto sem letra. E aí eu sento, não faço posição de lótus, porque eu não consigo. Então eu sento normal com a perna cruzada. Algumas pessoas dizem que não é bom cruzar nenhum membro. Enfim, depende da sua intenção. Quando eu vou meditar para entrar em contato com os deuses, eu cruzo e não tô nem aí, porque, tipo, nunca deu problema pra mim, então tudo bem. E aí eu cruzo, tal, fico com a coluna ereta, tal, e eu coloco o polegar segurando no meio pra ter um apoio pro dedo, pra não ficar tipo a mão de qualquer jeito. Então, se eu coloco a mão assim, pra mim eu sinto a mão relaxada e apoiada, mas não tipo jogada na minha perna, né? Então a mão fica ali relaxada, mas ao mesmo tempo segurando ali pra ela não ficar de qualquer jeito. Então, ela fica o polegar segurando o dedo do meio, certo? Eu não sei se é assim que os monges fazem, mas enfim, eu inventei isso pra mim na minha cabeça, faz sentido. Então eu faço isso e aí eu faço a técnica a que eu mais uso no dia do poço. Então, a do poço não, desculpa, a da escada de 21 degraus. E aí eu vou contando 7, depois 7, depois 7, eu desço e eu abro a porta com a mão esquerda. É sempre assim que eu faço. E aí, quando eu abro a porta lá embaixo, eu vejo ali o meu templo astral. Ou qualquer coisa que eu queira ver. Mas quando eu vou entrar em contato com os deuses, eu vou pro meu templo astral, porque é lá que eu converso com eles sempre. Já tá meio que pré-estabelecido isso por mim. Porque foi esse lugar que eu vi na primeira meditação, então desde a primeira meditação eu vou para esse lugar. E é um lugar verde, é um lugar que, se eu tô celebrando um spa, tá de noite. E se tá de dia aqui no mundo, lá tá de dia também. Então, é um lugar que tá sempre muito agradável, um clima. Então, pra mim, deve ser Summerland, assim. Deve ser um lugar que parece muito com Summerland. É um lugar, assim, onde os meus deuses pessoais de culto moram. E aí é lá que eu vou pra conversar com eles, é lá que eu vou pra conversar com os elementais. Enfim. E é isso, gente. Eu não sei se eu falei tudo, mas qualquer dúvida vocês podem mandar aqui nos comentários. Dúvidas de como saber que eu tô em alfa, sei lá. Isso já foi muito falado em outros vlogs, mas quando eu volto da meditação, teve uma época da minha caminhada que eu tinha muita dificuldade de lembrar de tudo que aconteceu. Então, de um tempo pra cá, eu comecei a dizer antes de voltar pro lugar, porque assim, quando você vai, uma hora você vai ter que voltar. Então você volta pelo caminho que você foi. E como eu faço essa dos 21 degraus, eu abro a porta de novo. E eu costumava falar, antes de abrir a porta, que eu ia me lembrar de tudo que aconteceu. Porque eu tinha uma dificuldade muito grande de lembrar. Então, eu abria de novo e tal. Outra coisa que eu fazia, que eu faço, aliás, até hoje, antes de voltar, é pedir um sinal para a pessoa que eu tô tendo contato lá no astral. Então, se eu tô conversando com a deusa, eu peço para Deus um sinal para eu ter certeza de que aquela conversa que eu tive com ela foi verídica, foi de verdade, foi realmente no astral e não foi viagem da minha cabeça. Então eu peço, às vezes eu peço 3 sinais, às vezes eu peço um, às vezes eu peço 3 sinais bem difíceis, às vezes eu peço um difícil, às vezes eu peço um muito específico, enfim. Todas as vezes que eu pedi sinais e eu tinha certeza que eu não estava viajando, eu pedi um sinal e eu vi o sinal. Eu acho que teve algumas vezes que dá pra contar na mão, assim, numa mão, que eu sabia que não ia rolar, eu sabia que tava muito estranho, e aí eu nem pedi sinal porque eu já sabia que não era. Mas assim, normalmente, como eu levo muito a sério a meditação, normalmente eu peço um sinal e eu recebo, porque eu levo muito a sério o processo de relaxamento. Porque sem esse processo de relaxamento inicial, não tem como dar certo, entendeu? Então, é assim que eu medito, e aí eu volto, e eu volto aos poucos. Você não pode querer voltar de uma vez, né? Então eu volto aos poucos,
eu não subo a escada de novo. Não lembro o que eu faço pra voltar. Eu acho que eu subo. Não, eu subo. Não, eu acho que eu não subo a escada de novo. Eu não subo a escada de novo pra voltar. Eu desço a escada pra ir, pra voltar não. Pra voltar eu simplesmente vou aparecendo de volta no meu corpo e não subo a escada. Mas enfim, vai de cada um. Uma coisa que eu acho bem legal, que posso falar num outro vídeo, é visualização, porque eu já falei de contato com os deuses, né? E eu posso falar mais disso, porque tem muita coisa para se falar, mas uma coisa que eu acho bem legal de meditação para visualização é você curar dores, que é uma coisa que eu já fiz e dá super certo. Quando eu tô assim, com muita dor de cabeça e eu sei que é estresse, eu medito e eu visualizo um fio preto, uma corda, alguma coisa assim, etérea, saindo da minha cabeça. Então eu visualizo que existe algo maior, existe energias maiores em cima de mim, puxando aquela corda de energia negativa, mas é uma corda etérea, não é uma corda física. Puxando aquela corda de energia negativa preta de dentro da minha cabeça. E eu visualizo a minha cabeça ficando, tipo, muito pesada e muito leve ao mesmo tempo. Então, eu vou fazendo isso e eu sinto, gente, eu sinto de verdade a cabeça ficando mais leve. E é muito legal, porque quando você sente que você já não tem mais energia negativa nenhuma, porque sai do coronário, né, do chakra coronário aqui em cima. Quando você sente que já, tipo, a cabeça tá bem leve já, você sente que você não tem mais energia negativa, automaticamente, ao mesmo tempo que aquela corda vai sendo puxada, a dor vai passando, a dor vai passando. E quando você volta, já não tem mais nada. É mágico. Então, vocês que têm muita enxaqueca, assim, muito estresse, eu indico vocês fazerem isso. Meditar, porque cura dores mesmo, tá bom? Gente, dúvidas, perguntas, postem aí nos comentários. Abraço, beijo, blessed be.